Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí. Nossa transmissão ao vivo, nesta segunda-feira, dia de Santa Maria Madalena. Queremos hoje meditar a respeito desse mistério extraordinário chamado Comunhão dos Santos, né? Quando a gente, no credo, na missa, né, a gente diz, creio na comunhão dos santos, se perguntar para alguma pessoa o que é isso, comunhão dos santos, se a pessoa não é instruída, ela não vai saber, mas se ela tiver um pouco de catequese, a primeira coisa que a pessoa pensa, não, comunhão dos santos quer dizer o seguinte, os santos rezam por nós. Pronto. Até aí, todo mundo chega. Quem tiver um mínimo de catequese. O negócio é que, se a pessoa tiver um pouco mais de instrução, a ela, não. Eu também posso rezar pelas almas do purgatório. E pronto, comunhão dos santos. Os santos rezam por mim, eu rezo pelas almas do purgatório. Mas, pouca gente para pensar que isso acontece também não somente com os santos que estão no céu, as almas santas, entre aspas, que estão no purgatório, porque já estão salvas, mas isso acontece também entre nós aqui na Terra. Ou seja, existe uma comunhão espiritual entre nós. E é sobre isso que nós gostaríamos de refletir, ou seja, até que ponto as coisas que eu faço influenciam na salvação das outras pessoas, as minhas orações, as obras que eu faço de penitência, sacrifícios, o que é que isso influencia, né? E como ponto de partida para a nossa reflexão, eu gostaria de recordar aquilo que Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos lá em Fátima, no dia 19 de agosto. Vocês sabem que dia 13 era para ter uma aparição, eles foram presos. No dia 19 de agosto, Nossa Senhora aparece aos pastorinhos e diz assim, abre aspas, rezai, rezai muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Ou seja, não há quem se sacrifique e peça, e por isso as almas vão para o inferno. Espera lá, que história é essa? Quer dizer que os meus sacrifícios, as minhas orações podem salvar as pessoas? Bom, é sobre isso exatamente que nós gostaríamos de refletir hoje, e desde o início eu quero colocar que um protestante, sobretudo um protestante luterano, nunca vai entender isso que eu vou dizer, porque aqui são 2 caminhos completamente diferentes, ou seja, essa é, digamos assim, a questão da discórdia entre católicos e protestantes, na sua origem, lá com Lutero. A gente sabe que Lutero teve a história lá das indulgências, né? Pregou as 95 teses dele lá no castelo de Wittenberg, na igreja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E aí, qual era o problema? Que vendiam indulgência. Não, a história não era vender indulgência, né? Porque nunca se venderam indulgências. O problema era outro, era teológico, era mais... uma coisa é você fazer aqui uma discussão panfletária, né? Na sala de aula, seu professor de história certamente diz a igreja católica estava vendendo pedaço de céu, a escritura do céu, não sei o que, etc. Tal, né? Tudo bem, isso aí é panfleto, vale quanto pesa, ou seja, nada. O que realmente a controvérsia é a seguinte, Deus, para nos dar o céu, para nos salvar, Ele
nos oferece a salvação. Então, os luteranos, eles concordam com os católicos ao dizer que existe um dom de Deus que vem do céu, que Deus oferece para nós. A discórdia está no fato que nós católicos cremos que uma vez que a gente recebe esse dom, esse presente de Deus, Deus faz uma modificação na nossa alma e nós nos tornamos capazes de oferecer coisas para Deus. E aqui que está o ponto da discórdia. Os luteranos não aceitam de jeito nenhum que a gente possa oferecer alguma coisa para Deus. E aqui é a grande dificuldade, né, do fato que nós católicos cremos que existe santidade. Ou seja, o santo, quem é? É Jesus. Jesus, ele veio do céu, né? Deus se fez homem, morreu na cruz por nós, nos deu a salvação. Para usar uma linguagem teológica, ele mereceu a nossa salvação. Sim. Aí, uma vez que você aceita este presente, esse dom gratuito, com a fé, porque sem a fé não é possível agradar a Deus, não existe salvação sem fé, né? Ou seja, a fé ela é um pressuposto da salvação. Então, uma vez que você crê, você é batizado, pelo menos em desejo, o batismo, ele modifica a sua alma. E ali acontece uma realidade sobrenatural, ou seja, uma modificação real na alma da pessoa. E é aqui que está o ponto da discórdia entre católicos e protestantes. Os protestantes não acreditam que exista santidade. Eles acham que todo ato humano é pecaminoso, não adianta, né? Ou seja, para Lutero, para Calvino, até os atos bons dos cristãos são, diante de Deus, desprezíveis, são horríveis, são imundos. E eles dizem isso explicitamente. Porque do ser humano não pode sair nada de bom, então você não pode oferecer nada de bom para Deus. Acabou. Nós católicos cremos que Deus é quem merece, Deus encarnado, Jesus Cristo que morreu na cruz, foi quem mereceu nossa salvação. Mas ele, entre as coisas que Jesus mereceu, ele mereceu também para nós a graça que a gente recebeu de poder merecer, de poder fazer coisa boa. Ou seja, o amor não é algo que vem somente de Deus. O amor sai também do ser humano e vai para Deus. Existe amor que sai de nós e vai para Deus, e esse amor é verdadeiro. A fonte desse amor é Deus. Mas aqui que está a dificuldade do protestantismo. O protestantismo, como é que o protestantismo pode dizer nós somos cristãos, Deus é Deus de amor, e nós somos filhos de Deus, mas não somos capazes de realizar obras divinas. Não somos capazes de realizar obras divinas, não por não por nós mesmos, mas por graça. Não é? E a gente então consegue fazer obras, ou seja, uma obra chamada amor. Não é? Sem o qual amor não vale a vida. Para quê? Né? Como diz São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a caridade, né? Se você não tem o amor no seu coração, do que valem as línguas, as profecias, os milagres? Nada disso. Se eu desse o meu corpo às chamas, se eu desse todos os meus bens aos pobres, sem a caridade, isso de nada adiantaria. Então, existe a caridade, o amor de Deus, que é infundido em nosso coração. Então, Jesus, o amor se fez carne, morreu na cruz por nós. Ele, quando a gente crê e é batizado, ele modifica a gente e nós nos tornamos
capazes de obras de caridade. Ou seja, que diz assim, padre, mas eu sou batizado e não estou vendo nada disso em mim. Eu acho que eu não sou capaz de amor, coisa nenhuma. 2 perguntas. Primeiro, você está em estado de graça? Porque se você está no pecado, não tem se confessado, está em pecado mortal, é claro que você não vai ver a caridade em você, porque ela não está aí. Ou seja, a primeira coisa que vai para o espaço quando você comete um pecado mortal é a caridade. Segundo, se você está em estado de graça, essa caridade está aí, mas pode ser que ela esteja somente como uma pequena semente que precisa ser desenvolvida. E aí vem a vida espiritual, que você precisa desenvolver, porque aí começa a germinar, brotar, e aí dá fruto. Então, se você não vê o efeito da caridade, é porque a coisa precisa ser desenvolvida. Mas essa é a realidade. Isso que eu estou dizendo até aqui, isso aqui é de fé católica. Se alguém quiser verificar isso depois, veja lá, decreto sobre a justificação do Concílio de Trento, no dia 13 de janeiro de 1547, está aqui no Denzinger, né, a partir do número 1520. Olha lá. É um decreto do Concílio de Trento. Portanto, isso é fé católica. Quem não crê nisso, desculpa, anátema sit, não é católico, está excomungado. Então nós cremos que nós somos capazes. Se você não está fazendo, que pena, não é? Então, nós somos capazes de merecer coisas. Ou seja, nós somos capazes de realizar atos de amor. O que é essa história de merecer? Vamos entender a palavra merecer. Merecer. Tem 2 jeitos de merecer uma coisa. Vamos fazer uma comparação aqui. Você imagina um soldado. O soldado vai para a guerra. Lá ele realiza atos heróicos e ele volta. O que é que ele mereceu? Bom, ele mereceu o soldo dele. No fim do mês, tá lá, você cumpriu o seu dever. Ah, mas eu arrisquei minha vida pela pátria. Tudo bem, você fez o que era o seu dever, cara. Pega o seu contra-cheque e some daqui. Você mereceu o seu soldo. É isso que o soldado merece. Mas, então, nesse sentido de mérito estrito da palavra, quem merece a nossa salvação é Jesus. Ok? É Jesus. Só Jesus que merece a nossa salvação. Por quê? Porque ele morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados e, em estrita justiça, é ele quem mereceu todas as graças, a nossa salvação, a glória eterna, tudo. Pronto. Mas existe um outro jeito de merecer, que é o seguinte: esse soldado, ele se esforçou mais do que os outros. Não, foi bravura, ele fez atos de bravura, ele fez atos heróicos. Então faz o seguinte, vamos aqui, reúne o pessoal, vamos decidir, vamos dar para ele uma comenda, vamos dar para ele uma medalha de honra ao mérito. Pergunto, o soldado merece a medalha? No sentido assim de mérito, de estrito senso de justiça? Não, ele mereceu o soldo dele. Nenhum soldado pode entrar com um requerimento, com um processo, né? Chegar a dizer, eu exijo uma medalha. Isso não existe. Nenhum soldado pode dizer, eu exijo uma medalha. Mas você dizer que o herói de guerra que recebeu a medalha não mereceu a medalha, cara, é claro que ele mereceu. São 2... Entendeu que a palavra mérito aqui, ela é analógica. É isto que, em teologia, a gente chama mérito de condigno, de condigno, mérito de condigno, que quer dizer o quê? O soldo. Mereceu no estrito sentido de justiça. Quem merece a nossa salvação? Jesus.
Ponto. Acabou. Mais ninguém. Nem a Virgem Maria, nem os santos, nem os anjos, ninguém. Mas existe um significado análogo de mérito, que é a analogia de proporção, que é mérito no sentido verdadeiro da palavra. É mérito. O soldado que bravamente guerreou, arriscou sua vida e ele mereceu a medalha. Ou seja, quem dá a medalha, dá da benevolência. É uma benevolência do exército para com aquele soldado. Mas não é uma benevolência sem fundamento nos atos do soldado. O soldado fez alguma coisa. Então, sendo assim, quando, por exemplo, os santos viveram nessa vida, amaram Jesus de forma heróica, maravilhosa, divina. Eles chegam lá no céu. Quando um santo vai e pede algo para Jesus, o pedido desse santo é diferente do pedido do sem vergonha do Paulo Ricardo. É claro. Porque o soldado que se arriscou na guerra, que teve a medalha de honra ao mérito, etc. e tal, faz um pedido para o general, é diferente do recrutazinho que nunca fez nada, que nunca foi para a guerra, nunca se arriscou, nunca mereceu nada a não ser o soldo dele. É diferente. Então é por isso que tem, aspas, santos que são mais milagreiros, né, do que outros. Na verdade, não é isso. Não é que ele é mais milagreiro. Quem faz os milagres é Deus. Mas é simplesmente o fato de que o santo, ele, por ter amado a Deus de forma mais heróica, ter correspondido mais à graça, não é? Ele, de fato, tem um mérito diante de Deus maior. Então, com relação aos santos, a gente entende isso. E nós, aqui na Terra? Bom, nós aqui na Terra, nós podemos também merecer coisas para os outros. Tipo, exemplo típico, que você vai entender claramente. Santa Mônica. Santa Mônica, ela durante 32 anos chorou, pediu, fez sacrifício, intercedeu, suplicou a Deus a conversão do filho dela, Agostinho. Quando finalmente Santo Agostinho se converteu, Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, que batizou Agostinho, disse: não podia se perder o filho de tantas lágrimas. Não ia, Deus tinha que ouvir. Agora eu pergunto, Deus tinha que ouvir no sentido de mérito de condinho? Não. Santa Mônica podia chegar lá no balcão de Deus com um contra-cheque, chegar e dizer: ó, eu mereci a salvação do meu filho aqui, ó, paga aqui a salvação do Agostinho. Não, pelo amor de Deus. Quem mereceu a salvação de Agostinho foi Jesus. Abundantemente, infinitamente. Mas uma soldada tão intrépida como Mônica, depois de tanto lutar, de tanto amar, de tanto querer a salvação do filho dela, você vai dizer que ela não mereceu a salvação de Agostinho? Claro que mereceu. Não mereceu no sentido do soldo, mas mereceu no sentido de... Não, pera lá. Esse é um soldado condecorado. Então Deus olha com maior benevolência. Então esta é a doutrina nossa, católica, propriamente dita, e é isto que tem a ver com aquela fala de Nossa Senhora em Fátima. Rezai, rezai muito, fazei sacrifícios pelos pecadores, porque há muitas pessoas que se perdem e vão pelo inferno, porque não há quem se sacrifique por elas. Por quê?
Porque Jesus morreu na cruz para salvar esses pecadores. 2, Deus quer salvar esses pecadores. Mas 3, Deus também quer salvá-los com a nossa colaboração. Porque quando Deus determina que vai fazer uma coisa, Ele determina também os meios pelos quais Ele vai fazer aquela coisa. Quando Deus decidiu que ia salvar Agostinho, Ele decidiu também que ia salvar Agostinho pelos sacrifícios e pelas preces de Mônica. E isto é para Santa Mônica um galardão de glória, é uma honra, é uma coisa maravilhosa, que nós possamos dizer, poxa vida, eu entrei naquilo que salvou a pessoa. Para usar uma comparação, para você entender o que é isso, vamos pegar aquela gotinha de água que o padre coloca no cálice na hora do ofertório. Na hora do ofertório, o padre pega o cálice, põe vinho, bastante vinho, e aí pega uma gotinha de água. Às vezes tem até uma colherzinha especial que o padre pega para ficar só uma gotinha de nada. E o padre vai e coloca aquela gotinha na água. E aquela gotinha de nada simboliza a nossa humanidade que se mistura com a divindade. De tal forma que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, o vinho. Mas a gente pode pôr alguma coisa ali. Ou seja, na missa, lá no cálice, o que é que vai se tornar o sangue de Cristo? É o vinho. Não é a água. Só que essa água, essa era uma gotinha de água, mas ela é tão pouca num vinho tão abundante que agora, ao derrubar a gotinha de água no vinho, a água vira vinho. Ela faz parte do vinho agora. Não é mais água, propriamente água. Não, ela se mistura no vinho, agora é vinho. Então, aquilo que antes estava lá na galhetinha de água, indigno, um padre podia pegar a galhetinha de água e dizer, este é o cálice do meu sangue. O que ia acontecer com aquela galhetinha de água? Nada. Se o padre pegar um cálice cheio de água e disser, este é o cálice do meu sangue, não vai acontecer nada. Não acontece a consagração. Porque tem que ter a matéria, que é vinho. Só que, lá no ofertório, o padre pegou aquela matéria inapta, que é a água, despejou no vinho com uma gotinha e ela se tornou apta, tornou-se capaz. Tornou-se capaz de ser transformada na hora da consagração no sangue de Cristo. Então, por analogia, isso aqui é uma comparação que estou fazendo uma metáfora simbólica. Por analogia, os meus atos humanos são água e são incapazes de salvar. Quem salva é o sangue de Cristo, é o amor de Cristo. Mas o meu ato aguado pode ser milagrosamente, como nas bodas de Caná, transformado em vinho, matéria apta para Deus transformar em sangue precioso e salvador. Por que eu estou fazendo essa metáfora? Porque fica mais fácil de você entender que quem mereceu a salvação de Santo Agostinho foi Jesus. Mas Jesus, ao infundir a graça no coração de Mônica, foi transformando o coração daquela mulher e configurando o coração de Mônica ao coração de Jesus, de tal forma que, aos poucos, Santa Mônica podia dizer, vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, quando Mônica rezava, já não era mais Mônica quem rezava, era Cristo que rezava nela.
Quando Mônica desejava a salvação de Agostinho, já não era mais Mônica quem desejava a salvação de Agostinho, era Cristo que desejava nela. Quando Mônica realizava obras de amor por Agostinho, era Cristo que realizava obras de amor. E essa configuração, isso chama-se processo de santificação e santidade. E é exatamente assim que nós, seres humanos, somos capazes, né, de merecer. Eu estou colocando aqui, claro, um exemplo de uma santa, mas isto que nos santos acontece de forma tão maravilhosa, até em nós que não somos tão santos assim, mas se estamos em estado de graça, acontece também. Se você está em estado de graça e você oferece orações e sacrifícios pela salvação das pessoas que você ama, essa oração vai ser atendida por Deus. Foi o que Nossa Senhora ensinou para as crianças em Fátima. Mas veja, oferecer quer dizer o seguinte, não é só rezar. Rezar é importante, e rezar com amor. Mas é muito mais eficaz rezar e oferecer. Oferecer quer dizer atos meritórios. O que é um ato meritório? São atos de amor. Vamos ver as características de um ato meritório. O que é essa história de mérito? Mérito é o seguinte, gente. A moeda corrente no céu, aqui no Brasil, a moeda oficial é o real. Lá nos Estados Unidos é o dólar. No céu, a moeda é o amor, é a caridade. O que tem valor é a caridade, é o amor. Então, se tem muito amor, vale mais. Se tem menos amor, vale menos. Ok? Então, o que é um ato meritório? O ato meritório é o seguinte: é um ato realizado por uma pessoa em estado de amizade com Deus, portanto, em estado de graça. Feito, mesmo que remotamente, por amor a Deus, aqui nessa vida, porque esse ato tem que ser um ato livre, de amor livre, e lá no céu as pessoas já estão totalmente entregues a Deus e não tem mais. Aqui eu tenho que ter escolha. Então, isso só acontece em via, né? Em statu viatoris. O mérito, o lugar de merecer é aqui nessa vida. No céu ninguém merece mais nada. No céu é o lugar da glória, é o lugar de colher os frutos do mérito. Então você livremente, em estado de graça, por amor a Deus, oferece algo. Se esse algo for sacrificado, tanto melhor. E oferecendo a Deus, isto daí, Deus olha para isto do mesmo jeito que o general olha para o soldado que, poxa vida, que bravo soldado, vou dar uma medalha para ele. Você está comprando alguma coisa? Não. No sentido de justiça estrita, não. Mas no sentido de que Deus gosta de recompensar. Então, nota de rodapé. Para os teólogos de plantão que estão aí ouvindo a aula, eu estou falando, tentando explicar para o povo o que é o mérito decongruo stricte sensu. Pronto. Só uma nota de rodapé. Entendeu nada? Não tem problema. Se alguém é teólogo e entender, é isso aí. Então, Santo Tomás de Aquino, então, enfrentou essa pergunta. Antes de Lutero, antes de Trento, Tomás de Aquino está aqui na Suma Teológica, né? Na primeira sessão da segunda parte. Ele, na questão número 114, artigo 6, responde a seguinte pergunta: o homem pode merecer para outro a primeira graça? Ou seja, Santo Tomás está perguntando, será que eu, me sacrificando, fazendo jejum, me flagelando, etc e tal, amando Deus, etc., eu posso merecer a conversão daquela pessoa? Como Santa Mônica mereceu para Santo Agostinho? A resposta de Santo Tomás: não.
merecer no sentido de mérito pleno de direito, né? Ou seja, mérito condigne. Não. Mas, em mérito de congruo, sim. Veja o que diz Santo Tomás. Vou ler para vocês. Por mérito de congruo, porém... Então, primeira coisa, merecer a salvação de alguém? Não, é que merece é Jesus, pronto, acabou. Mas, por mérito de congruo, aquele mérito lá do soldado da medalha, que não é uma exigência mesmo. Por mérito de congruo, porém, alguém pode merecer para outrem a primeira graça. Pois, veja só, que bonito. Quando o homem, constituído em graça, quer dizer que você tem que estar em estado de graça, né? In gratia constitutus. Você está em estado de graça. Cumpre a vontade de Deus, é congruente, ou seja, é proporcional, é conveniente, não é? Que Deus, por uma amizade proporcional, cumpra a vontade do homem relativa à salvação do outro. Gente, isso aqui é bonito, isso aqui é tão bonito. Olha, Deus diz, secundum amicitiae proportionem, proporção à amizade. Segundo a amizade proporcional. Quem está pedindo? É você? Meu amigo? Não, pera lá. É meu amigo quem está pedindo. Você não merece, mas é meu amigo. Então, conforme a proporção da amizade, eu concedo. Por uma amizade proporcional, cumpra a vontade do homem relativa à salvação do outro. Então, aparece lá, no céu, pedido, está aqui um ofício de pedido. Vocês estão entendendo que estou fazendo uma comparação ridícula, né? No céu não tem ofício, não tem nada disso. Mas está lá Deus despachando, né? Pedido por salvação de Agostinho. Indeferido. Aí um anjo chega e diz, não, mas o senhor viu quem que assinou? Não, quem que assinou aqui? Peraí, quem que assinou? Ah, foi a Mônica. Não, Mônica é minha amiga. Pode deferir. Secundum proportionem amicitiae. Conforme a proporção da amizade. Cumpra a vontade do homem, ou seja, aqui da Mônica, relativa à salvação do outro, ou seja, do Agostinho. Aqui vem um porém. Olha o porém de Santo Tomás. Embora às vezes possa haver impedimento por parte daquele a quem esse justo deseja a justificação. Ou seja, o Agostinho pode sempre pôr o pau na roda e atrapalhar a carruagem de ir para frente. Ou seja, aqui no caso deu certo porque o Agostinho não colocou tanto impedimento. Aí a Mônica alcançou a graça. Então, às vezes possa haver impedimento. Possit habere impedimentum ex parte ilius cuius aliquis sanctus justificationem desiderat. Então, o santo deseja a justificação de alguém. Mas esse alguém pode colocar um impedimento. E aqui é sempre um mistério da iniquidade, que as pessoas podem dizer não, não vai, não vou, não quero saber. Então, vejam, seja como for, você vai dizer assim, mas padre, para que precisa uma aula dessa inteira para dizer um negócio tão óbvio desse, né? Não, não é óbvio não. Por que que não é óbvio? Não é óbvio porque o pessoal está rezando pela conversão dos outros, mas não está oferecendo. Não, tem gente, reza, pede. A oração é uma obra meritória. Mas não existe só a oração como obra meritória. Você precisa dar alguma coisa também. Ou seja, quando o amor é mais encendido, maior é o mérito.
Então, a coisa é você chegar e dizer assim, salva o Agostinho aí. Outra coisa é você se penitenciar, fazer jejum, chorar, fazer peregrinação, etc e tal. Não pela dor, não é, o problema aqui não é a dor. É o amor que aquilo gera em você mesmo. E você mesmo está mostrando o seu amor porque você realmente tem um amor muito grande por aquela pessoa. Porque quando há um grande sofrimento, uma grande oferta, uma grande renúncia, ali tem grande amor. Qualquer um entende isso. Pensa na pessoa que amou você. Essa pessoa se sacrificou por você. Porque se uma pessoa nunca se sacrificou por você, como é que você sabe que ela ama? Então o que acontece? As pessoas não entendem. E isso é uma das coisas que quem me ensinou na prática isso foram as carmelitas. As carmelitas verdadeiras, não as carmelitas luteranas, né? Falei bobagem. Mas é que, infelizmente, essa coisa... É que Lutero tem um horror aos méritos e às obras. Então, o que acontece? Essa coisa de merecer, se sacrificar, oferecer sacrifício, infelizmente, está saindo, aspas, de moda na Igreja Católica. É por isso que eu estou fazendo o programa. Por quê? Porque nós estamos ficando luterano. As pessoas não querem mais merecer nada. Então, as carmelitas verdadeiras, aquelas de Santa Teresa, não é? São como Santa Teresa. Santa Teresa, ela diz assim, pega lá o caminho de perfeição. Santa Teresa ouviu falar dos luteranos e disse, meu Deus do céu, milhões de almas se perdendo no inferno porque perderam a Santa Igreja Católica. O que é que eu posso fazer? Eu, que sou mulher e ruim, o que é que eu posso fazer para tanto mal? Ou seja, aqui é a resposta de Santa Teresa para o mal que era a perdição das pessoas que estavam entrando na revolta de Lutero. Porque essas pessoas perderam a graça da Eucaristia, porque não tem mais Eucaristia, perderam a graça da confissão, não tem mais confissão. Perderam as graças que estão aí à disposição nos sacramentos. O que é que eu posso fazer para salvar essas almas? Eu não posso ir lá na Alemanha. Santa Teresa está aqui na Espanha. Como é que eu faço para ir lá na Alemanha salvar essa raça de gente? Ela disse, bom, eu que sou mulher e ruim, o que é que eu posso oferecer? O que é que eu posso fazer? Bom, eu vou me propor, no melhor que eu puder, viver o caminho da perfeição. Ou seja, em palavras pobres, eu vou ficar aqui na clausura do meu Carmelo e vou amar, amar, me oferecer, me sacrificar e amar, 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 porque ao fazer isso, eu mereço de congruo a salvação dessas pessoas. Como Mônica mereceu de congruo a salvação de Agostinho. É isso. Então, assim, a razão de ser do programa é exatamente aquele mesmo programa, não sei se vocês se lembram que eu fiz um tempo atrás, um programa sobre as mães espirituais, né? Dizendo que as mães espirituais rezem e se ofereçam pelos padres. E eu disse, olha, minha gente, não é só rezar, tem que oferecer, tem que sacrificar, tem que ter alguma coisa. Tem que ter, aspas, moeda de troca. E a moeda de troca que vale no guichê do céu chama-se caridade, amor. Sem amor não funciona. Entendeu? Então o que é que você vai fazer? Vai se oferecer a Deus? Vai oferecer as dores que você tem pela sua doença? As dificuldades que você passa na sua família? Vai se oferecer como vítima a Deus para acabar em úlceras, né? Não sei o que você vai fazer. Mas o fato é que o valor não está nas úlceras. O valor está na caridade. O valor está no amor. Quem muito ama, né? Aliás, hoje,
festa de Santa Maria Madalena. Se vocês forem pegar o evangelho da missa de São Pio V, o rito extraordinário, Jesus mostra um pouco disso, dessa coisa do amor, embora seja inadequado aqui, no sentido porque aqui no caso a Madalena não tinha sido ainda perdoada. Então não é mérito de congruo stricte, é mérito de congruo lato sensu. Esquece, é só problemas para teólogos que depois não me venham importunar. Eu deixo essas notas de rodapé. Olha só o que Jesus diz assim, é Lucas capítulo 7, no versículo 47, ele diz assim, Jesus está lá falando com o anfitrião, a mulher pecadora, acabou de estar lavando os pés de Jesus, beijando, enxugando o cabelo, etc e tal. Aí Jesus diz, por isso eu te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Ou seja, o amor, aspas, mereceu aqui, não é um mérito propriamente dito, porque ela ainda estava no pecado. Mas se ela fosse uma Santa Mônica que já estava em estado de graça, né? Então ela mostrou muito amor. Então, nesse sentido, quem mostra muito amor, quem ama de verdade, não é? Alcança de Deus essas graças. Então, esse oferecer mesmo, tem valor meritório. E isso está na tradição da Igreja. Se você quiser estudar um pouco mais e aprofundar essas coisas, eu vou lhe dar alguma bibliografia, mas antes da bibliografia, eu quero só mostrar para vocês que isso que eu estou dizendo aqui não é a opinião do Padre Paulo Ricardo, não é? Isso é magistério da Igreja, não é de fide, não tem uma definição com relação a isso, mas é uma tradição antiquíssima. Então, citando para vocês a encíclica Mystici Corporis, de Papa Pio XII. O Papa Pio XII, no número 43 da Mystici Corporis, ele diz o seguinte, olha que bonito. Tremendo mistério e nunca assaz meditado. Assaz, né? Tremendo mistério nunca suficientemente meditado. Mas nós estamos aqui fazendo essa aula exatamente para meditá-lo. É um tremendo mistério, mas precisa meditar. Que a salvação de muitos... Qual é o mistério? O mistério é esse, 2 pontos. A salvação de muitos depende das orações e dos sacrifícios voluntários feitos com essa intenção pelos membros do corpo místico de Jesus Cristo e da colaboração que pastores e fiéis, sobretudo pais e mães de família, devem prestar ao Divino Salvador. Quer dizer, se ofereçam, pai, mãe, ofereçam o sacrifício pelos seus filhos. O Papa está dizendo aqui, sobretudo pais e mães, né? Pastores e fiéis, sobretudo os pais e mães de famílias devem prestar ao Divino Salvador. Então o que você tem que ser feito? Você faz um sacrifício, faz oração, faz sacrifício. E a salvação dessas pessoas depende desse sacrifício que você vai fazer. Isso é um tremendo mistério. Você vai dizer, vai dizer que, quer dizer, que se eu não fizer sacrifício, a pessoa vai para o inferno. Mas que Deus é esse? Não, gente. Para de ter cabeça mesquinha. Não raciocina como o demônio. Raciocina com a benevolência. É o grande honra. A honra de dizer, Deus quer salvar essa pessoa e eu fui agraciado, honrado
um grande privilégio, uma grande maravilha que Deus tem escolhido a mim para ser instrumento de salvação. É um privilégio da gotinha de água que ela tenha sido escolhida para entrar dentro do vinho e virar vinho, para poder ser o sangue de Cristo que tudo salva. Então a minha obra aguada, os meus atozinhos, até as pequenas coisas, dor de cabeça, um mal-estar de uma dor de cabeça, oferece. Oferece. Não é sem sentido, ok? Então, quem quiser depois estudar mais sobre isso, tem duas bibliografias básicas. Primeiro, toda essa história de mérito, quiser dar uma olhadinha sobre essa questão de mérito, eu sei que muita gente tem o compêndio de Teologia Cética e Mística do Tanqueray, está aqui essa edição da Eclésia, né, do Tanqueray. Quem quiser estudar sobre a teologia do mérito, vai lá na página 139, que no caso aqui é o número 229, né? 139 tem lá, natureza do mérito, o que é o mérito, como os atos meritórios aumentam a graça e a glória, condições que aumentam o mérito, condições advindas do próprio sujeito, condições advindas do objeto do ato em si mesmo, conclusão, etc. e tal. Então, assim, são algumas páginas sobre essa questão do mérito, como você pode conhecer essa doutrina do mérito na prática da vida ascética e mística. Tem aqui uma coisa para você ler, ele diz muito mais coisas do que o que a gente está dizendo aqui nesse programa. Agora, mais especificamente sobre aquilo que nós estamos falando, o tema do programa, que é essa comunhão dos santos, como é que as pessoas vivas aqui na Terra podem influenciar com outras pessoas vivas aqui na Terra, né? Tem esse livro, né, Fundamentos do Dogma Católico, Fundamentals of Catholic Dogma, de Ludwig Ott, que é um alemão, e tem a tradução espanhola. A equipe está colocando aí à disposição um PDF com 3 páginas em espanhol. Isso aqui é o inglês, mas tem, graças a Deus, aí à disposição na internet o PDF em espanhol. Manual de Teologia Dogmática, de Ludwig Ott. Então, nas páginas 473 e 475, ele explica a comunhão dos fiéis que vivem na Terra. Então, ele põe 3 pontos que a gente pode ajudar os outros aqui na Terra. Com a oração de intercessão, e ele vai, né, e coloca. Qual é a sentença? Sentença certa. Os fiéis da Terra podem alcançar mutuamente graças através da oração de intercessão. Então você reza e Deus dá graças para o outro. Você reza e o outro recebe. Até aí, nada demais, porque até os luteranos aceitam isso, né? Mas aí vem os 2 outros pontos. Merecimento em favor dos outros. Qual é a sentença? Que os fiéis da Terra podem, por suas boas obras realizadas em estado de graça, merecer de congruo uns para os outros dons de Deus. Então, principalmente essa coisa que nós estamos falando aqui, os dons preparatórios para a justificação. Você se oferece, etc e tal, e Deus vai concedendo dons àquela pessoa e dando aquele toquezinho para ele se converter, né? São pequenos dons preparatórios para a justificação. Pá, 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 pá. E a pessoa vai se aproximando. Então, é o merecimento. Esse é o segundo ponto. Aqui os luteranos discordam rotundamente. E o terceiro ponto, que eu não tratei nesse programa até agora, porque seria um outro programa, é a satisfação vicária. Nome esquisito, né? Satisfação vicária. É o seguinte, é que você pode assumir para você os castigos
do pecado do outro, para livrar o outro. Isso é uma caridade suprema. Os mártires faziam isso, né? Como é que surgiram as indulgências, né? Lutero. Como é que surgiram as indulgências, seu Lutero? Vamos ver lá na história da igreja. Era assim. As pessoas cometiam pecados horríveis, tipo, eram chamados lapsi, né? Quem que eram os lapsi? Os lapsi é que chegava lá o soldado romano e disse, nega Jesus, e ele negava. Entrega a Bíblia para a gente queimar, e ele entregava. Sacrifica para César, e ele sacrificava. Ou seja, os caras que traíram. Bom, meu filho, você cometeu pecado mortal, né? Aí passava a perseguição, o imperador dava uma amenizada, parava de perseguir. Aí o pessoal voltava lá arrependido. Ai, seu bispo, desculpa. Ai, é que eu traí Jesus, mas o senhor não perdoa meus pecados? Bom, naquela época não era como hoje, que você entra na fila da confissão, o padre te dá um Pai Nosso, uma Ave Maria, você volta na ativa, né? O bispo dizia, parou. O que você fez foi grave. É assim não. 20 anos de jejum a pão e água. Daqui a 20 anos a gente se fala. E a pessoa ia fazer penitência durante 20 anos para poder voltar. Só que, de repente, tinha um cristão que era confessor. Confessor quer dizer o quê? É um padre que atendia a confissão? Não. Ele professou a fé, ele não traiu, ele não é um lapsus. Ele é um confessor. Ele foi torturado, o romano foi lá, enfiou faca debaixo da unha dele, torturou ele disse, renega Jesus, eu te amo Jesus, renega Jesus, não, eu amo Jesus, pronto. E o cara sobreviveu a essas torturas todas, é um confessor. Ou seja, confessor é um cara que teve o amor do mártir, mas não chegou de morrer. Aí o confessor chegava lá pro bispo e dizia, seu bispo, perdoa o fulano. Pelos méritos da minha confissão. E o bispo perdoava. Às vezes, o mártir, antes de morrer, escrevia uma carta, chamadas litere patis, né? São Cipriano de Cardago chama de cartas de paz. O mártir, antes de morrer, aí o lapsus, o carinha, o traidor, ia lá com a carta para o bispo, seu bispo, o mártir morreu, ele derramou o sangue dele, pelos méritos dele, me perdoa. E o bispo perdoava. Essa é a origem das indulgências. A origem das indulgências é o tesouro do sofrimento dos mártires, dos confessores, dos santos, unidos, evidentemente, aos infinitos valores dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, que perdoava as penas que as pessoas deviam por ter pisado na bola. Ou seja, a história das indulgências é uma história de amor, meu querido Lutero. Do mérito dos mártires. Agora, infelizmente, você não é capaz de entender o mérito dos mártires, então paciência. Se mártir não mereceu nada, né? O que aqui são as obras dos mártires para Lutero? É uma espécie de carisma, um negócio carismático. Ou seja, você recebe um negócio, mas não tem nada a ver com você. Ou seja, uma pessoa é capaz de fazer obras heróicas de mártir por um carisma, não pela modificação da alma. Entendeu? É simplesmente como uma espécie de... Eu recebi o negócio, passou por mim, mas não me modificou. O amor não saiu de mim mesmo, eu fui somente o instrumento desse amor. Enfim, paciência, é teologia luterana. A gente pode fazer o quê? Lamentar. O que é que a gente tem que... Então, tem aqui esses 3 pontos
nós, na comunhão dos santos, podemos fazer 3 coisas: rezar, merecer e satisfazer para as pessoas vivas. Eu posso rezar e a pessoa recebe graças. Eu posso merecer e a pessoa recebe as graças. E eu posso satisfazer e a pessoa deixa de pagar no purgatório, porque eu tomei para mim o castigo que era dela. Não é? Então, é um amor heróico, né? Um amor muito grande. E é sobre este amor que nós falamos na nossa aula hoje, foi hoje objeto de nossa meditação. Então vamos lá. Razão de ser da aula, vamos nos oferecer. Quereis oferecer-vos a Deus? Perguntou Nossa Senhora. E as 3 crianças heróicas disseram, sim, queremos. Nossa Senhora abre os braços e dá a eles a graça. E eles, iluminados por essa graça divina, conseguem fazer obras prodigiosas. Por quê? Porque a graça modifica as pessoas. A graça modifica a gente por dentro. E porque ela modifica a gente por dentro, porque houve uma modificação na alma, nós somos capazes de agir divinamente. E se somos capazes de agir divinamente, somos capazes de amar divinamente. E o amor divino é meritório. Embora não seja a fonte última dos méritos, que é o Cristo, que é o único que realmente merece a salvação de todos nós, mas existem outras formas de mérito. Só para ficar bem claro, eu não falei de todas as formas de mérito aqui hoje. Eu foquei somente num tipo de mérito, que é o mérito decongruo stricte, né? São 4 formas de mérito diferentes. Eu falei de uma, só para deixar bem claro que tem muito mais coisa que a gente poderia ter falado aqui sobre o mérito e sobre a satisfação também, que aí dava mais outros 4 capítulos, né? Tá bom. Então, assim, eu espero que essa nossa transmissão sirva a incentivar vocês. Vamos nos oferecer. Tem gente da sua família precisando se converter? Se ofereça. Se ofereça pelos sacerdotes, pela igreja. Se nós estamos num estado tão lastimável como nós estamos ultimamente, né, com tantos escândalos, maluquices, abusos sexuais, confusões assim, nós precisamos alcançar de Deus a graça de Ele nos livrar desse momento, nos livrar dessa miséria pela qual a igreja passa e que infelizmente é pedra de tropeço para tantas pessoas, para a perdição de tantas almas. Vamos nos oferecer. Deus quer nos salvar, mas Ele decretou que quer nos salvar com a sua ajuda. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.